Hoje nosso podcast tem um convidado bem especial para falar de projetos como Pizza ao Cinema e Grupo Churrascada, de grandes eventos gastronômicos e que tem por trás, o universo das bebidas também. Ele vai revelar os desafios e estratégias por trás dessas experiências que unem comida, vinho e entretenimento em grande escala, nacional e internacionalmente. Então, eu sou a professora Patrícia Bins. Sejam bem-vindos ao Papo de Sommelier, o podcast sobre o universo dos vinhos da BSRS. Estou aqui com Bruno Barella. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paty. Muito obrigado pelo convite. Feliz em falar um pouco de gastronomia, de experiência e, claro, de boa bebida e bons vinhos contigo aqui. Obrigadão de novo pela lembrança. Eu que agradeço. Bom, eu estou trazendo esse tema aqui hoje porque muitos alunos me pedem sobre esse assunto. Eu venho trabalhando com vendas de vinhos, mas também com eventos, porque faz parte, às vezes, do pacote, né? A gente usa os eventos muito como fomentar as nossas vendas de vinho, mas também funciona muito bem para a gastronomia, né? Então, como os nossos alunos da BS, quem está começando aí no mundo dos vinhos, acaba vindo me perguntar sobre como é que eu faço a harmonização para evento, qual a quantidade de garrafas, todas essas perguntas. E eu e o Bruno nos conhecemos por causa desses eventos, né? Um evento, inclusive, aqui nos Estados Unidos. Então, Bruno, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. É uma grande honra para nós. E explica para a gente um pouquinho mais do teu currículo aí, que é extenso, e os projetos que tu estás trabalhando. Perfeito. Obrigado, Paty. Obrigado a todo mundo aí que está prestigiando o podcast também. Bom, eu sou o Bruno, né? Eu sou de Caxias do Sul, né? Conterrâneo aí da Paty, o pessoal da Serra Gaúcha, obviamente sempre vivendo entre grandes vinhos. Eu sou formado em publicidade e propaganda, longa história em grandes agências, com grandes marcas, Itaú, Vivo, Budweiser. E depois disso eu comecei a empreender, que eu acho que a gente vai começar a falar um pouco mais disso, e muito no universo da gastronomia. Tanto um projeto meu, que é a minha paixão maior, que é o Pizza ao Cinema, que reúne, de fato, duas paixões, que são o cinema e a gastronomia e a pizza, e como a gente traduz as obras de grandes cineastas que a gente admira em sabores que tragam, de fato, uma experiência e não só a comida pela comida, o nome pelo nome. E aí entra também muito das bebidas que a Paty falou. E um outro projeto que eu lidero aqui em São Paulo como diretor-geral de marketing é o Grupo Churrascada, que conta com vários restaurantes e surgiu num festival de churrasco há 10 anos atrás, que também acho que a gente vai poder entrar um pouco nisso aí, contar o quanto da experiência e a união das bebidas faz a diferença nesse momento e para levar isso para as pessoas. Com certeza. Bom, desde o início, né, da nossa conexão aí por causa de um evento de vinhos, eu já comecei a admirar muito o projeto, porque muitas vezes a gente tenta ter uma certa criatividade para fazer eventos, porque senão fica simplesmente um evento de vinho, uma degustação sem muita atratividade. E o Bruno conseguiu fazer isso muito bem, né? Foi assim, eu acompanhei só à distância, infelizmente eu não pude ir pessoalmente, mas por amigos aí de longa data a gente acabou se conectando. E pelo jeito foi muito legal, né? Não consegui acompanhar tão de perto, mas se tu puder contar um pouquinho mais sobre esse evento especificamente, porque acho que a tua criatividade, assim, é um grande diferencial, né? Que tu tem, além de toda a organização e o movimento que tu fazes, eu acho que é a criatividade sempre ativa de alguém de marketing e publicidade para conseguir fazer um evento assim. Verdade, Paty. O nosso evento aí, que a gente teve a honra de ter a Paty nos ajudando na harmonização, foi um evento que a gente fez em Los Angeles, justamente na semana de Oscars, né? Já era uma vontade minha levar o meu projeto para fora do Brasil em algum momento, e acho que é um pouco do que a Paty também a gente vem conversando dos desafios de fazer isso, né? De levar uma gastronomia nacional também para lá. E a gente resolveu fazer dois eventos em Los Angeles, um que a gente fez junto com o consulado e um muito especial, que foi o que a Paty nos ajudou, que foi uma experiência que a gente uniu música, trilhas de filme, as nossas pizzas e vinhos harmonizados. Obviamente, eu joguei um desafio com a Paty aí, porque acho que a gente precisa contar uma história através da comida, da pizza, do vinho. E não só, que nem a Paty falou, fazer uma ativação de venda de vinhos. Então, a gente usou alguns vinhos da vinícola do Francis Ford Coppola. A Paty nos ajudou a fazer uma harmonização com os nossos sabores e a gente contar como se fossem em tempos e em sessões de cada diretor harmonizando a pizza. Então a Paty escolheu um para nossa pizza do Quentin Tarantino, um para nossa pizza do Francis e um para nossa pizza da Sofia, fazendo uma jornada acompanhada das trilhas dos filmes desses diretores ao longo do tempo. E obviamente a gente trocou muita ideia sobre a criação da pizza, a inspiração, de fato levando as pessoas para dentro disso. Acho que hoje
o pessoal busca muito uma experiência completa, apesar da palavra ser batida, e não só ir num lugar para comer ou só para beber e pronto, e sair, mas sim levar algo para a vida delas, né? Mesmo que seja um pontinho ali, um aprendizado sobre um vinho, um aprendizado sobre um filme, um aprendizado sobre um processo artesanal de uma pizza, e para contar para os amigos, para viver, para continuar aprendendo e vivendo coisas novas com os amigos, família e com todo mundo que a gente gosta. Isso aí, a gente acaba chamando muito de vivência hoje em dia, né? Legal, Ela é tem isso. uma vivência marcante, porque a É gente isso. está sempre no automático, a gente está sempre na rede social, a gente está sempre online e vive muito pouco às vezes, né? E tenho Verdade. certeza que quem pôde participar desse momento teve uma vivência marcada por isso, né? É Isso isso, é muito e é legal. impressionante como características, né, que a gente pode trazer de cada vinho pode ajudar a contar uma história, um sabor que marcou de algum momento, digamos, a região que o diretor veio. Acho que brinca muito com o terroir, né, Paty, do vinho. Um terroir do diretor seria de onde ele veio também, quais as características que ele leva para sua obra, para sua pizza. É um pouco do que a gente quis oferecer. E acho que um movimento que a gente tem visto muito, que é legal da gente conversar sobre, e em Los Angeles eu senti muito isso no cinema, acho que a gente pode fazer um paralelo com a gastronomia e com a parte das bebidas também, é que as pessoas buscam muito isso do físico de novo, né? Acho que o digital é muito forte, mas as experiências mesmo, as pessoas estão de volta a querer um microcinema, que tá acontecendo muito em Los Angeles, que é um cineminha de 40 lugares que passa em filme só em película. É um restaurante pequeno que ninguém sabe, que a pessoa descobre para indicar, que vai ter um bom vinho artesanal, às vezes, algo de um pequeno produtor, uma pizza que não faz a massa num super processo industrializado, e sim à mão. Acho que isso é um movimento muito legal que tanto vinho, quanto pizza, e quanto as artes e o entretenimento, de fato, podem oferecer, né? Acho que é só um início de um movimento que vai perdurar bons anos agora. Com certeza. Inclusive, falando em Coppola, eu trouxe um vinho, depois eu vou falar sobre ele, em tua Legal. homenagem, já que tu é um grande fã. Ah, obrigado, Então, Paty. assim, ó, depois eu vou contar um pouco mais, porque na verdade existem 3 projetos, né, da família, um que foi Exato. vendido e outros 2 que continuam da família. Então eu trouxe um dos Sim, projetos que continuam da família. e eu já até imagino qual que você está falando, que é o que ele está mais envolvido ainda, né? Talvez, vamos ver Vamos aí. ver, vamos ver, vamos ver. Mas são vinhos excelentes, assim, então acho que tu tinha bons vinhos na mão, né, para trabalhar, Exato. assim, então, é claro, é que assim, eu falo, hoje a gente consegue ter realidades ainda diferentes, não mais tão diferentes, mas são realidades um pouco diferentes, assim, porque no Brasil hoje, para ter acesso a alguns vinhos americanos como esses, é difícil, né? Dificílimo. Então, assim, isso sem falar do futuro que não saberemos, né, do que virá com Exato. todas essas taxações, assim. Então, poder também, mesmo que alguém localmente viver uma experiência contigo, né, que está vindo de outro país, assim, eu acho que é um intercâmbio. O que eu quero dizer com isso é que é Com um certeza. intercâmbio sem igual, né, porque a gente tem ainda mundos diferentes, de certa forma, visões diferentes, e mostrar a gastronomia de outra forma, que para nós da Serra Gaúcha é tudo, É, né, a parte da nossa vida, da nossa história, da nossa família, né, a nossa verdade. forma de união. Eu acho que é muito por essa herança que a gente tem italiana, e foi muito isso que tu trouxe para esse projeto. Por isso que é tão legal, é tipo mistura família, cultura, arte, gastronomia, é Exato, tudo sobre isso, assim. exato. E como é que tu acha que foi as tuas primeiras ideias, assim, qual que é essa tua conexão com gastronomia? Como é que tu pensou na gastronomia como entretenimento, ou como é que surgiram esses projetos? Perfeito, Paty. Dos dois paralelos ali, eu estava refletindo sobre isso esses dias. Um grande amigo meu também da Serra Gaúcha falou assim: pô, eu sempre te enxerguei como o Bruno da pizza, assim, e me surpreendeu, porque eu acho que era, como tu disse, assim, eu acho que era um costume nosso sempre ir celebrar a nossa amizade com o nosso grupo de amigos em pizza. E sempre eu fui um dos grandes, digamos, entusiastas nisso. Então a pizza meio que teve presente, obviamente. Caxias sempre teve uma tradição de pizza com algumas peculiaridades dos rodízios, né? Que eu também bebo um pouco dessa água, assim. E depois eu tive também uma jornada muito legal com meu irmão na Itália, que a gente ficou uns 9 meses, obviamente para pegar a nossa cidadania, mas acho que aí me levou para um outro nível de aprofundamento na nossa cultura, na qualidade, na escolha de ingrediente, na forma, na paixão pela gastronomia, né? E obviamente o churrasco, que é do outro projeto também, a gente não pode negar um bom churrasco no Rio Grande do Sul, né, Paty? Então, isso vem desde a nossa infância. Acho que eu tenho memórias
da comida sempre estar presente, né, em momentos felizes. E aí eu comecei a juntar pontas de paixões também. Então, o filme também foi um negócio que eu lembro de ir na minha avó de manhã, quando eu era pequeno, eu ficava assistindo os filmes. E aí, sempre essas partes de comida. E isso foi moldando um pouco de quem eu sou. Então, foi muito natural, assim. Mas as primeiras ideias de entrar para o trabalho nisso, para empreender isso, foi no momento que eu era marketing da XP Investimentos, aqui em São Paulo. Não é um mercado que eu tenho uma paixão muito grande e eu estava procurando algo que eu tivesse uma paixão. E aí eu mandei mensagem pro Rogério, dono do Debete, que é uma das maiores casas de carne, e um dos fundadores da Churrascada, há 10 anos atrás, dizendo que eu gostava muito da marca dele, que eu era gaúcho, que eu gostava muito de churrasco e que eu via que a marca dele tinha um mega potencial de crescer e que eu estava afim de ir para algo que eu me conectasse. E a gastronomia foi algo que eu refleti que eu gostaria de estar mais perto. E nisso ele me chamou, a gente ajudou a construir a marca lá, e a partir disso criou um movimento de muita gente da gastronomia. Tem uma conexão muito forte, né? A gente vai conhecendo as pessoas e um vai chamando o outro, indicando o outro. Quando eu vi, eu já tinha vários clientes de gastronomia na minha consultoria de marketing. Então, não só no Debate eu comecei a fazer para outros, inclusive para a Tássia, que é uma grande amiga também, uma grande chefe daqui, a Tássia Magalhães. E depois virou um negócio. E a pizza veio na pandemia, que aí foi a hora que eu consegui parar um tempo em Caxias. Eu já era um entusiasta, eu estava brincando aqui em casa, assim, algumas vezes. E eu ficava naquela, será que a minha pizza realmente é boa? Eu não tinha o equipamento, o forno necessário. Eu tinha uma massa que eu imaginava ser boa, mas eu não tinha um resultado dela ainda. E aí eu apostei num forninho que tinha uma qualidade um pouco mais alta de cocção, né, de fato de preparar. E em Caxias eu fiquei brincando e vi que funcionava. Eu mandei para os meus amigos, todo mundo adorou. A gente começa a sabotar no início, mas aí depois que eu vi que era boa mesmo, eu disse, cara, eu quero contar histórias através disso. E aí eu comecei a conectar, pensei nos 3 primeiros diretores que vinham à minha mente como ídolos e clássicos, lendas. Eu tento sempre tentar trazer alguém que seja realmente icônico e de fato traduzir isso em pizza. Então foi o Quentin, o Francis, óbvio, o Coppola e o Wes Anderson, que tem uma estética muito específica. Que eu fiz uma carbonara por conta da paleta de cor dos filmes dele, mais pastéis e tudo mais. E aí foi, Paty, eu fui testando, aí eu fiz um shooting com um grande amigo meu, diretor de arte, que é o Mauro Elton, que é meu parceirão aí no projeto desde o dia 1, e eu mandei para a Uni, que essa história é legal, porque a Uni é uma marca de fornos portáteis número 1 do mundo, e com certificado da VPN, da Associação Napolitana. Eu mandei o shooting dizendo, gente, eu tenho esse projeto, eu gosto muito de vocês, e eu queria saber se vocês não têm embaixador no Brasil, porque quando o meu projeto começou a aparecer, muitos pizzaiolos do mundo começaram a acompanhar e a trocar sobre pizza comigo. E eu via que muitos eram embaixadores Uni. E eu falando com os ingleses e tal, e eles, como é que é isso? Eles, não, pô, a Uni é nossa parceira, ela nos incentiva, nos dá ajuda de custo, nos dá os produtos para a gente testar e dar feedbacks para eles. E eu mandei, e a Uni se apaixonou pelo projeto, acho que foi um momento de virada, e eles me mandaram todos os produtos para o Brasil, assim, para mim, assim, para eu começar a brincar de pizza com os equipamentos de muita qualidade, que é a qualidade do forno a lenha, que é outra mística, que daria um podcast nosso só sobre as diferenças de hoje tecnologia e tradição, que é muito legal, que acho que no vinho tem muito isso também, né, dos processos versus os resultados. E começou a pegar. E aí eu comecei a fazer fornadinhas de 30 por semana, a galera começou a enlouquecer, sold out toda semana para encomendados, e comecei a receber convites dos grandes eventos de cinema no Brasil. E hoje a gente está em todos os maiores eventos de cinema aqui, virou um projeto com muito evento, e não posso parar a fornada porque eu tenho o pessoal que gosta de pegar pizza no domingo para comer, e muitos com vinho, Paty. Inclusive surgiu um evento com a Carla da Olian também nisso, que a gente tem o vinho e pizza no meio dos tanques de vinho lá, que é um eventaço que a gente faz 2 vezes por ano, mais ou menos, no meio da vinícola em Flores lá, com Sim, um deve ser incrível. filme. Eu tentei algumas vezes, eu Paty, nem podia na data, uma pena, porque parece esse vai ter que ir uma hora. é. Isso. Nossa, imagina, junta tudo que a gente gosta no mesmo lugar, né? Exatamente, Incrível. Eu acho exatamente. que é muito isso, assim, acho que eu quis te chamar também porque é uma inspiração para outras pessoas, porque às vezes a gente fica, como é que eu vou trabalhar com o que eu gosto? Vai atrás de Exato. forma autêntica,
né? Exato. Tu foi atrás do que tu gostava, era alguma coisa que te chamava atenção e tu vai atrás das coisas, faz os contatos Vai. acontecer. Hoje eu não tenho os contatos, mas amanhã eu posso ter, né? Exatamente, Paty. Acho que um negócio que eu aprendi também muito, obviamente, nessas fases de empreender, é que se tu tem que dar as caras mesmo, tu tem que. O não tu já tem, né? Então, se tiver um negócio legal, e aí tu matou a charada aí na história do autêntico. Se tu tiver algo legal que tu tem uma essência no que tu tá fazendo, né? E uma paixão, a tendência é que isso dê certo e que alguém note, né? Que as pessoas comecem a ver o teu preparo. Então, se tu for um produtor de vinho, se tu for um apaixonado por vinho, que tu quer contar as histórias daqueles vinhos, né? Eu vejo muito lá, mesmo com a Carla, quando ela conta da safra, de como foi o preparo, do trabalho que deu desenvolver e chegar naquela qualidade, é muito bonito também, né? E as pessoas se conectam em ouvir histórias e depois de ouvir, sentir as histórias, né? Porque eu acho que os sentidos estão muito fortes, porque a gente foi para uma fase digital de afastamento do físico, então os sentidos precisam ser aguçados também. E aí na gastronomia, no visual do cinema, na pizza, no vinho, é que a gente consegue conectar de novo, né? E é tudo sobre pessoas, né? A gente fala muito na sommelierie também. O sommelier ele pode saber todos os procedimentos, mas se ele não souber ter uma sensibilidade de entender o que o cliente quer, você não consegue atender bem. Porque tem gente que quer mais Exatamente. formal, tem outra pessoa que quer um serviço mais descontraído, que você vai dar o vinho para testar, Verdade. para degustar e ele não sabe nem o que fazer. Então, Aham, é muito sentir as pessoas, sentir os momentos, né? E a gente está exato. perdendo isso, né? Vai tudo no Tá, automático e a gente não percebe. Então, acho que esse teu projeto também relembra a gente de algumas coisas, como a tua infância, né? E exato, isso é legal, exato. assim, acho que a gente poder criar experiências melhores, a gente precisa estar lidando com o que a gente gosta e ir atrás do que a gente realmente deseja, que faz parte. Tu vê, né, tu paraste aqui no lugar do cinema no mundo, Foi, com foi. amigos, falando com uma Exatamente. coisa que tu gosta, trabalhando com uma coisa que tu gosta, e eu acho que para fazer eventos, a grande chave é a pessoa fazer conexões. Tu não consegue Exato. fazer um evento se tu não botar um monte de gente. É impossível, Exatamente. né? É E não estamos impossível. falando só de venda do evento. A venda, às vezes, é a consequência dessa Exatamente. organização. Porque só na É. organização tu falou com um outro e vende. Paty, exatamente, muito legal esse teu gancho, porque quando eu decidi que eu ia para Los Angeles na semana do Oscar, Bruno, pessoa física. E aí eu já queria levar o projeto, no mínimo eu ia entregar os nossos kits de homenagem aos estúdios dos diretores, aos escritórios dos diretores, para eles terem lá. A gente já teve a chance de entregar aqui para o Coppola, o Quentin já recebeu nossa camiseta lá. Só que eu disse, cara, eu vou estar lá, que é o que tu disse, vou estar no berço do cinema, então eu quero pelo menos presentear as pessoas. E nisso eu falei também com o pessoal da Mostra de Cinema de São Paulo, que são meus parceirões, e disse, gente, vocês têm alguém em Los Angeles que vocês conheçam do cinema? E me conectaram com a Meire Fernandes, que ela criou o LaBrief, que é o Los Angeles Brazilian Film Festival, que tem 20 anos já, e é Nossa, uma pessoa fantástica, e é o que tu disse, ela adorou o projeto e disse, vamos fazer coisa legal. E aí ela me conectou com o consulado. Aí o consulado a gente fez um evento gigante que a gente ia fazer para 50 pessoas, quando viu deu 120 pessoas, transmissão do Oscar, Oscar pro Brasil, e a galera começou a ficar maluca querendo mais coisa. E aí, tanto que o evento que a Paty nos ajudou, é o evento que não tinha como ser maior, porque a gente já tinha pensado em um evento muito intimista. E um monte de gente dizendo, não, mas você tem que fazer mais, e tem que ficar mais, tudo por contatos. E isso espalhou, e a venda foi muito fácil do evento do Oscar, porque virou até o assunto, e obviamente eu tive os meus amigões, né, de Los Angeles, que é isso. Se não tiver as pessoas ajudando, Paty, é muito difícil pegar, né, e ir só na cara. Mas quando tem pessoas legais e conexões, vai se moldando. Às vezes a gente tem uma ideia inicial, a gente tinha uma ideia até de eventos menores, 2 eventos menores. No final virou um evento muito grande e o outro a gente conseguiu transformar numa experiência super intimista, exatamente como a gente queria, num formato que provavelmente a gente vai voltar para lá em algum momento. E aqui a gente também queria oferecer em algum momento, sabe? A gente pode evoluir os eventos no Brasil, tanto no Rio Grande do Sul como em São Paulo e até em outras regiões, né? Então foi muito legal esse movimento mesmo. e é legal a gente costurar aqui com a profissão de sommelier, porque o sommelier, ele tem que se ligar a pessoas de gastronomia, não adianta, né? O que a gente Verdade. mais compreende é vinhos, mas a gente tem que conhecer de gastronomia. Não à Ah, toa que
nos nossos concursos aí de sommelier, tem harmonização como prova, você tem que entender dos pratos que chegam ali na hora e você dá uma pensada Exato. rápida e pensa que vai harmonizar. E hoje em dia há uma complexidade também de bebidas, não só vinho, mas com certeza vai ter alguém ali no meio que não vai ingerir bebida alcoólica. Verdade. Assim, aqui, eu diria que no mercado que eu estou situada é muito, muito, muito comum, cada dia mais. Muito comum. É muito difícil que eu faça um evento que 90% das pessoas bebam álcool. Eu diria que hoje está diminuindo, então eu sempre tenho que ter. E assim, antigamente a gente deixava uma bebida sem álcool ali como uma possibilidade, um vinho sem Sim. álcool, maravilha. E aí você vai servindo vinhos alcoólicos e vai seguindo o fluxo da harmonização e a pessoa pergunta: e para mim? Aham. Não Me vai ter deixou de outra? fora. Me deixou de fora, exato. Então eu tenho que ter Caramba, é verdade. opções de harmonização também sem álcool, né? E inclusive a gente colocou como uma pergunta do concurso de melhor sommelier para fazer uma harmonização de bebida sem álcool, surpresa na hora na mesa, Legal. na hora de fazer o serviço. E a gente mudou todo o nosso currículo do curso de sommelier há pouco tempo. Claro que a gente segue toda a nossa base na Associação Internacional, na ASE, né? Mas a gente mudou e inseriu outras bebidas e bebidas não alcoólicas também. Então, hoje, os sommeliers, para quem tem interesse aí no curso de sommelier, a gente tem ele presencial ou online. Então, no online, a gente faz todo o fracionamento das garrafas de vinho dentro de uma vinícola, com um responsável técnico em atmosfera modificada, e daí você recebe, inclusive, algumas garrafas também. E no presencial, faz a degustação de todos os vinhos e vai indo mais lá para o final do curso, tem todas essas aulas de parte de outras bebidas, além, claro, de harmonização que precisa. Então, esses são cursos que hoje a gente teve que mudar todo o currículo, e para te ter uma ideia, a gente tem um Master também, que agora a gente está já finalizando, as últimas turmas do ano já nessa época. Então, Legal. tanto do sommelier presencial online quanto do Master. O Master é de profissionais de excelência e um dos grandes focos desse curso é fazer esse aprofundamento em outras bebidas e harmonização. Porque na prática a gente vai começar a trabalhar muito com isso. Né? E diferente, às vezes, do que a gente está falando de uma graduação, de um curso do MEC no Brasil, a gente faz muito parte prática, né? Então, na prática, o que vai acontecer? Eu vou chegar lá e eu vou ter um monte de bebida que eu vou ter que trabalhar no portfólio. Quando o Bruno mandou ali os vinhos, né? O Henrique mandou quais eram os vinhos, esse amigo em comum mandou, e eu pensei, bom, o que eu vou falar agora? Que harmoniza? São esses os vinhos que a gente tem. Eu vou tentar dar o feedback mais sincero, né? Foi muito legal essa da Paty, porque a Paty queria dar uma solução e foi um baita desafio, porque a gente tinha uma limitação de conseguir a gama maior de vinhos no momento, pelo time que a gente tinha. E a Paty se virou nos 30, né, Paty? Acho que é parecido o desafio. Eu acho que é isso, assim, nem sempre tu vai conseguir uma harmonização perfeita. A gente fala, né, quando a gente está vendendo o ingresso de evento harmonizado por sommelier, ela tem que ser o mais perfeito possível, né? Exato. É isso que a gente busca. Primeiro é não ficar desagradável, esse é o primeiro ponto. Nunca pode ficar desagradável, porque senão acaba com a tua pizza, acaba com o vinho. Perfeito. Vamos com a experiência. Mas quando a gente consegue casar o mais próximo possível, e às vezes a gente tem que fazer isso às secas, que a gente chama, né? Porque eu não estou degustando vinho com a comida e a gente tem que sugerir alguma harmonização. Isso é muito desafiador. Então, a gente tem que ter muita memória olfativa, gustativa. De todos os detalhes, né? Todas as características. Todos os detalhes. Ter algumas questões que me perguntar, porque eu sei que o teu estilo é pizza napolitana. Exato. Então, eu já tenho muito mais ideia de como tu vai trabalhar e qual vai ser o resultado final. Eu já sei mais ou menos o perfil. Os vinhos, eu conheço os vinhos, então eu consigo pensar melhor, né? Mas o que a gente está falando aqui é um evento que eu preciso trabalhar com uma marca e eu tenho essa gama de comida. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Muito. Na realidade, eu não tenho nunca uma carta inteira para trabalhar. Um chefe que vai fazer todas as comidas que eu quiser no mundo, ele já tem seu estilo, os vinhos já têm os seus estilos. Então, é muito desafiador fazer evento com harmonização, porque a gente já tem algumas coisas pré-determinadas, né? Só que o que a gente tem que deixar brilhar mais? O que é atração. Então, naquele momento, a gente, se for deixar alguém aparecer mais, é a pizza. Porque a pizza é o principal do evento. Né? Se está fazendo churrascada, vai fazer alguma sugestão de harmonização, quem vai aparecer mais é a carne, né? São os preparos. Muito legal, Paty, tu falar disso. Tem duas coisas que eu lembrei. Uma coisa que eu tenho uma curiosidade, que é legal ver o teu ponto de vista, que a gente nota também nessa questão da bebida alcoólica, que a cerveja criou o subterfúgio da zero e foi bem aceita, né? Acho que foi até um movimento específico da própria Heineken, que foi melhor
bem executado, porque não perdeu tanto características de sabor. E no vinho, não sei qual que é esse desafio, né? Porque é maior, provavelmente, para a gente conseguir ter. Obviamente, tem uma questão de derivados de uva, por exemplo, mas como que o sommelier lidar com isso, né? Fiquei curioso para ver como tu pensa em relação a isso também. Imagina em evento. É mais difícil, porque o vinho a gente consegue desalcoolizar, né? Aham. Então, depende o método também, vão ter resultados distintos. A cerveja, talvez é porque não seja a minha especialidade maior, né? A minha especialidade maior é em vinhos. Eu acho que ela fica muito mais parecida sem álcool e a com álcool do que Exato. vinho. Porque vinho, o álcool é uma parte estrutural muito importante. E sem álcool ele acaba ficando, na maior parte, muito desagradável. Eu venho degustando algumas coisas melhores de vinho sem álcool, mas tem até uma masterclass uma vez que eu fiz dentro da BSRS, que eram sobre menus de restaurantes estrelados e 50 Best, Legal. e pegando esses menus harmonizados, quais que eram as bebidas que tinham ali, vinhos, né, e outras bebidas sem álcool também. E tem sommelier, para te ter uma ideia, Bruno, desse mundo que se abre do sem Sim. álcool, tem sommelier fazendo infusão, mistura com chá, com plantas, para criar um chardonnay, Meu Deus. para criar um coquetel sem álcool mais parecido com vinho. São, Aham. assim, são coisas muito legais. Tem restaurante, por exemplo, propriamente em Santiago, né, no Chile, o Boragó faz harmonização com sucos, né, e é muito Sim. conhecido pelas harmonizações com vinho, mas eles também têm a com sucos e águas. Então, esse mundo é muito grande, a gente consegue trabalhar de outras formas, porque também a gente quer que sejam eventos inclusivos, né? Se tem alguém que está Exatamente. com alguma questão e não vai beber, eu estou dando uma outra opção. É claro que é desafiador, muito, mas é possível. A gente não vai conseguir, provavelmente, ter a mesma experiência, porque estamos falando de coisas maravilhosas, né? Vinho, Não, álcool, exatamente, não exatamente. tem É como ser a legal mesma, falar disso também, mas a gente porque consegue incluir a pessoa. exato, porque, por exemplo, tem dois paralelos legais de fazer. Na churrascada, a gente tem, obviamente, a carne como protagonista, apesar de que a gente já tem e sempre teve, por exemplo, no evento são 30 estações de carne. De carne não, de comida. E das 30 tem vegetariana, tem de outras proteínas, porque cresce as pessoas que gostam do churrasco. Churrasco não precisa ser carne, churrasco pode ser brasa, né? O que for preparado na brasa, por exemplo. Então já tem esse movimento. E nos eventos que a gente fez, por exemplo, com a Carla na Ulian, também já teve momentos que, por exemplo, o casal não estava bebendo por um motivo ou outro motivo, ou alguém do casal não bebia. Então o desafio de trazer alguma opção dos sucos, por exemplo, para de fato ter uma experiência que harmonize, a pessoa não se sinta tipo, eu tô sendo prejudicada, por exemplo, porque tem um valor também tem o lado monetário que a pessoa já faz a relação do vinho, então como tem uma experiência completa para sair satisfeito, né, de um evento nesse sentido. O que a gente faz às vezes, é abrir mão de uma região que a gente está degustando alguma coisa, mas trabalhar com vários vinhos sem álcool. E as pessoas Exato. acabam gostando muito, assim, de conhecer vários outros produtos sem álcool, assim, espero que a Eu gente acho que elas consiga estão mais aumentar bastante. abertas, né, Paty? Que uma época era muito mais fechada nesse sentido. A gente consegue também fazer muitas experiências legais com os próprios coquetéis, né? Então eles conseguem trazer Legal. algo um pouco mais parecido, assim, com isso. E eu queria te perguntar agora, então, né, como é que tu vê o papel do sommelier nesses eventos, assim? Ah, Porque a gente, provavelmente, vocês gostariam de alguém presencialmente, né? Eu não consegui, cara, mas muito. Mas não, Paty, nossa, putz, eu acho que é fundamental, assim, a diferença de ter a pessoa ali, obviamente, tu conseguiu nos ajudar muito, mas ter alguém, se tu tivesse lá presencial, a gente tentou de tudo, né, Paty? Quase que daria em datas, se fossem outras datas, mas de fato é aquilo, eu explicar, eu ter a profundidade, tu faz a pessoa viajar, né, de fato ter uma jornada pelo que ela está experimentando. É, é a mesma coisa que tu visitar um lugar que tem uma pessoa que tem um conhecimento, um exemplo, um guia de um super museu, versus tu fazer aquela jornada sozinha. Tu vai achar o teu caminho, né? Só que vai ser muito diferente na profundidade de conhecimento e de experiência que tu vai ter. Então, quando a gente tem presencial, e aí dá para fazer o paralelo ali, por exemplo, na Ulian, já muda bastante, porque tem uma pessoa com propriedade, né, preparada, falando daquilo, que fez as escolhas. Então, obviamente, leva para um outro nível ter o profissional ali explicando, sabe? Acho que, da mesma forma, só servir um prato
e não ter uma explicação e uma história por que ele foi feito. A nossa pizza, o que eu gosto, mas eu prefiro quando eu conto, é que as pessoas descubram o porquê daquela cor, daquele ingrediente, daquele gosto que eles estão sentindo. E o que eu noto quando eu faço eventos de cinema, principalmente, que é um universo que o pessoal é muito apaixonado, o pessoal gosta de conversar comigo e às vezes até eu tenho que me virar nos 30, muitas vezes eu já tenho equipe, então eu consigo dar atenção, mas a galera gosta de ir para lá também conversar, sabe? Ouvir, ah, tu criou essa pizza nova nesse evento, por que que a pizza do diretor tal ou da diretora tal é assim? E eles querem ter esse aprendizado. Eu acho que é um baita paralelo também do vinho, assim, porque a pessoa sente que combina, né? De forma intuitiva, porque a harmonização foi muito bem feita pelo profissional. Mas quando o profissional conta o porquê que aquelas características combinam com o ácido de um molho de tomate, com um agridoce de outra coisa, abre um outro caminho, né? Para a pessoa poder até evoluir nisso, né? Nas próximas, digamos, desenvolver um paladar, um gosto, uma paixão, uma vontade. Então, acho que é Ela muito consegue importante. compreender também, né, porque tudo que a Exato, gente não compreende não é muito bom, mas quando a é gente isso. compreende alguma coisa fica mais prazeroso, né, e eu Exatamente, acho que a gente conseguir passar essas sensações, assim, nós como sommeliers é muito, muito importante. exato. Eu vejo isso aumentando muito no Brasil, a busca por sommeliers para eventos, então isso é muito legal, é uma baita oportunidade, desse profissional se tornar mais conhecido. Nós como associação, a gente sempre busca, né, enaltecer esse Sim, profissional justamente porque a gente sabe a necessidade e a diferença que ele faz presencialmente, seja às vezes o próprio enólogo, a enóloga vai explicar, mas ter um sem dúvida. profissional técnico ali, né, é muito relevante, porque senão a experiência não é a mesma, ela acaba sendo muito Exato. prejudicada, né. E eu acho que E tem desculpa te interromper até, acho que tem um lado dos chefes, né, de uma busca muito maior pelo profissional nas suas operações ou nas suas experiências para levar para um outro nível o menu, né? Porque tu falou até, por exemplo, no nosso caso, a pizza era o carro-chefe, mas o vinho elevou o sabor da pizza para um outro patamar, a experiência como um todo. E vice-versa também, por exemplo, um evento focado em vinho, se ele tiver uma comida que ajude, vai fazer a pessoa ir para um outro nível de vinho também, né? E eu noto, por exemplo, para a churrascada desse ano, dos 10 anos da churrascada agora, a gente está trazendo o Francis Malman, né? Que é o chefe argentino, uhum, né? Um dos mestres da brasa. E vão ter 2 jantares nas semanas que antecedem o evento, né? Que são para 200 pessoas mais ou menos. E ele pensou todo um menu e ele faz questão de ter uma ótima harmonização, né? Quase uma condição dele, né? A uhum. preocupação dele, porque o quanto o vinho harmoniza com os menus dele, obviamente Ele ele está tem dentro de operação na muito Gargon, desses negócios, então é, ele sabe muito bem da ele importância. sabe muito bem, né? Ele é muito envolvido no vinho, ele tem, né? Exatamente, ele tem na Garzon também a operação no Uruguai, enfim. Mas é legal de ver esse movimento, né? Acho que no Brasil a gente tem evoluído muito, até porque a gente tem vinhos muito bons e profissionais muito bons, né? Que às vezes ficavam num segundo plano, né? Não era uma busca. Acho que é um movimento, digamos, recente até, né? Se for pensar, e muito positivo. A tendência é isso aumentar e desenvolver ainda mais o mercado, né? No caso. É, que a gente passou por um boom dos chefes de cozinha, Exato. e agora a gente vê que isso vem mudando um pouco o cenário, a gente vê o sommelier aparecendo também, né, outras áreas, Exato. cafés, baristas, né, cada vez Azeite, mais, eu achei azeite. incrível, é. Então, a gente conseguir às vezes juntar tudo isso nessas experiências, realmente muda tudo, né, muda o jogo. Exato. E eu queria te perguntar, já que tu fez já vários eventos aí na tua vida, algumas coisas que deram certo e que deram errado. Tem algum conselho que tu poderia dar para a parte boa, tipo assim, vai nos ajudar muito Tem. nos eventos ou Não, tem muitos conselhos, assim, pegando um pouco da minha experiência, o nosso primeiro evento, assim, valendo, a gente estava só nas fornadinhas de retirada, né, mas aí nos convidaram para o coquetel da MUBI, que é uma plataforma de filme sensacional, que é do Reino Unido, mas ela já é global, assim, super queridinha, do cinema com curadoria, né, eles se posicionam desse jeito, e acho que tem a ver também com o trabalho de sommelier, de fato, né, então é um cinema curado mesmo, para as pessoas com escolhas da MUBI, e eles nos chamaram para um coquetel que era para cento e poucas pessoas. Ali me deu um baita frio na barriga, porque a gente estava recém começando, e antes eu já tinha negado até aniversário, porque eu dizia, cara, não sei se a gente consegue fazer, que era eu assando, às vezes tinha o Vitor, meu amigo também, que é sócio do projeto, organizando, levando as coisas e tal.
o que a gente fez? De fato, a gente se preparou muito bem para o primeiro evento. A gente se precaveu. Então, a gente foi com muito mais coisa, com muito mais do que fosse necessário para caso desse algum imprevisto. E evento é uma área que é muito difícil não ter algum pequeno imprevisto, que tu esteja coberto para conseguir mudar alguma rota e para o público não parecer que está tudo certo. Acho que essa é a primeira coisa. E a segunda é, de fato, vai aos poucos, vai crescendo aos poucos. Tenta fazer um primeiro evento menor, tenta fazer menos dias, tenta ir com mais gente numa primeira oportunidade. Se é um evento novo, se são eventos de vários dias, por exemplo, a mostra, a gente fica 15 dias na Cinemateca Brasileira operando, né? Durante a mostra inteira. Então agora a gente já está indo para o nosso terceiro ano, então a gente já tem uma experiência, né, e uma ideia de volumes, de datas, de quando precisa de mais equipe, menos, quando tem coquetel de alguma distribuidora grande, quando não tem, quando tem algum evento. A gente aprendeu, mas no início a gente foi com muito mais, sempre, para ir ajustando para baixo, não o contrário. E de número de pessoas, a gente começou em eventos. O festival foi um pouco mais na raça, primeiro, maior, mas aí depois a gente sempre foi gradativo, sempre cuidando para manter foco na qualidade, na entrega e sempre no consumidor, no cliente. Se ele estiver feliz, ele vai falar para sempre bem daquilo. Então, é um momento que tu tem de contar tua história, contar tua marca, mostrar o teu produto, e isso presencial é diferente, inclusive a pizza feita na hora versus a pizza retirada que ele vai comer depois de alguns 10, 20 minutos em casa, é outra experiência, é muito boa também, mas não é igual à saída do forno. Então, o evento tem que ser muito cuidado, e acho que isso vai para qualquer um dos mercados, e vai preparado. Tu até falou de saber volumetria de vinhos, né, e tal, a gente até usou a tua experiência, a tua qualidade para a gente definir no nosso, mas vai com um pouquinho a mais, na dúvida, né, porque pode ser que seja um dia que tenha alguém bebendo mais, ou quebre uma garrafa, ou para nós que fure mais massas de pizza do que o normal, sabe, dê algum probleminha, então vai preparado com gente que conhece, gente que está fazendo com vontade, vai preparado com equipamento, vai preparado com produto. Depois tu vai aprendendo ao longo do tempo a organizar, assim. A gente teve muita sorte, acho que até por esse nosso método, Paty, de não teve um grande perrengão, assim, sabe? Não teve até agora a gente não teve nada assim que foi assim, nossa, ferrou e tal. O que aconteceu num dos MUBI Fests, dos eventos da MUBI, é que a gente fez, eram 3 dias o evento, né? O ano anterior a gente tinha feito um dia, o evento era menor, a gente tinha feito só o coquetel de abertura, que foi esse que deu tudo certo também. Só que a gente foi fazer venda para 3 dias no público. E a gente imaginou que ia vender umas 40 pizzas por dia. Então a gente fez um total de 180 pizzas para a gente estar meio coberto. E no final a gente começou a vender 90 pizzas por dia. Aí no meio do caminho eu não tinha tempo de fazer a minha massa com as 50 horas do jeito que eu queria. Então a gente teve que recorrer a super parceiros, de novo, que tu falou também de contatos. Então compramos da Dibari uma massa maravilhosa deles também. Não era igual, mas era uma que se aproximava do que a gente servia. E também não foi suficiente. Aí no último dia a gente teve que comprar, pedir para um amigo nosso produzir à noite, um pizzaiolo muito, muito bom também, que é o Guto, que é um cara que trabalha com a gente às vezes em eventos maiores para nos dar um help. Ele produziu da noite pro dia para a gente servir. Então, mas o bom é que era a venda. Então, assim, acabou. Então, nós demos sold outs antes da hora todos os dias, mas todo mundo que comeu adorou e a experiência foi ótima. Mas, de fato, é isso. E também varia, né? Um evento contratado para um evento fechado, um evento pago por um contratante, o evento tem que estar muito preparado. Um evento de venda, dependendo se não for só a tua operação que está vendendo uma comida, uma bebida, tu consegue ter essa jogo de cintura, porque tu acaba criando também relação com os outros vendors do lugar, né? Então, se acabar o teu, vai ter um outro tipo de comida ali que vai estar servindo, é menos delicado, pode acabar, tu só não pode acabar no início do evento, né? Aí vai ficar uma imagem ruim, mas é sempre com calma, com as pessoas boas e preparado, precavido, para não ter problema, né? Isso aí. Muito bem, acho que para vinhos é justamente isso, às vezes, né? A gente acaba tendo que deixar um pouquinho mais, e depende muito da proposta que a gente vai fazer. Porque nós, como Exato. sommeliers, às vezes a gente sabe que é uma degustação. Para vocês, comida não tem muito isso, né? Mas a gente sabe que é uma degustação, é tipo assim, X ml cada um, e é isso.
Vai É isso bater que e a gente deu, vai servir. Se alguém pedir mais, olha, degustação, se você quiser comprar uma garrafa, tá livre. Perfeito. Então, e deixar isso claro, porque senão as pessoas vão esperando alguma coisa diferente e se frustram, né? Agora, o Exato. evento que a pessoa vai beber à vontade, você tem que levar mais, porque É, beber à vontade é meio. Porque às vezes tá assim, ó, evento à tarde. Aí pegaram lá 3 garrafas de vinho branco, 3 de rosé. O primeiro sempre pega mais, sempre sim. mais. E aí, tinto, uma garrafa. Porque, vamos beber tudo do branco, do rosé, de tarde e tal. Choveu, deu frio. Mudou O tinto totalmente a saiu, experiência. Meu Deus, o meu tinto Deus. saiu, entendeu? Então, é isso, assim, também compreender que às vezes é melhor tu ter parceiros bons para pegar um pouquinho mais e ficar ali, tu não ter, às vezes, que arcar com Exato. esse custo, para que tu tenha esse jogo de cintura, né? É isso, qualquer coisa Então, devolve, né? Não tem problema, de fato é isso. Não precisou abrir, mas é melhor ter a garrafa, porque depois, se não tiver a garrafa, vai gerar essa um é a parte boa estresse, das né? bebidas, Bruno, desculpa. É. Não, sabe que tiveram alguns eventos que eu acompanhei que aconteceu um pouco disso, principalmente os coquetéis, né? Eu acabo indo em muito coquetel de cinema, porque a gente criou essa relação com o mercado. E dá para ver isso, tem eventos que executam melhor, que estão mais preparados, que não acaba a bebida num coquetel de abertura, e tem eventos que às vezes falta um negócio e tal, dão um jeito, só que dá para ver que a galera tá na emoção ali, sabe, pá? Tipo assim, meu Uhum. Deus, acabou, sei lá, acabou vinho. Ferrou, a galera vai lá para uma cerveja, e assim vai. Então tem que estar preparado sempre, é isso. Verdade. Gelar mais bebida, isso É é isso, tem que é fazer. isso aí. Bom, eu vou aproveitar e contar, então, o meu projeto, Conta. o projeto que eu trouxe, né? Porque Coppola ainda tem, ele na verdade no seu nome tem a marca, né? Que tu usaste no teu evento, Exato. mas tem também a Inglenuc, que é no Napa Valley, que é um lugar maravilhoso, lindo demais, né? Eu Com não ótimos. conheço ainda, vamos ver se na próxima ida eu vou. Então, eu também não consegui ir na vinícola, fazer a visita na vinícola, só Aham. passei na frente, mas não consegui fazer. Próxima vez está na minha lista também, porque, Legal, enfim, até um lugar super instagramável, assim, porque é muito bonito. deve ser lindo. E eu sou muito fã dos vinhos do Oregon, então aproveitei para trazer Domaine Luminé. As Eu pessoas ia olham falar. esse rótulo e elas acham que é um vinho francês, né? Aham. Mas não é um vinho do Oregon, de Dundee Hills, Willamette Valley. Então, Pinot Noir do Oregon, que eu trouxe. Fantástico. Assim, ó, vou dizer que eu tomei ele um pouco ontem e deixei o É. resto até hoje, porque eu não aguentei. E tu adorou? Muito bom? Muito bom, ele tá muito bom. É um Pinot, assim, super bem equilibrado, mas bem Aham. intenso, sabe? Não parece muito aquele estilo de Pinot do Oregon, só com alta acidez, assim, Legal. mais elegante, ele é bem mais concentrado. Acho que ele levou um pouquinho de napa para a região também, sabe? Aquela Pode ser, concentração pode do ser. vinho. E eu sei que ele tá. Eu ia chutar justamente essa vinícola, Paty, porque eu vi que ele tá muito envolvido nisso. Inclusive, falando no que a gente falou das experiências, eles estão fazendo lá sessões dos filmes dele, dentro Nossa, dessa vinícola aí. Não olha. sei bem como é que é o lounge, não fica muito claro nas comunicações, ainda não vi, mas é um negócio que eu tô muito curioso para ver. Ele tá fazendo uma sessãozinha menor, passa uma película dele, e ali ele tá mais focado ele pessoalmente. Então deve estar muito interessante, né? Porque ele com certeza vai levar essa harmonia e deve estar desenvolvendo um baita produto mesmo. Incrível. Essa era um domain, até peguei o nome aqui, Domaine de Broglie. Era o nome anterior, e eles compraram em 2018, é bem recente o projeto, né? Recente, exato. Então, acho que por isso que também eles devem estar dando mais atenção para É, arredondar. pra divulgar e E arredondar. a Coppola Winery, Francis Coppola Winery, foi Sim, vendida para o grupo Delicato Wines, tanto que quando a exato. gente foi fazer os contatos, eu ia ter que catar outra pessoa, porque ela foi Aham, há pouco tempo, assim, né? assim. E é assim, um contato que o Bruno também é isso, de novo, o Bruno foi atrás, né? Fui atrás, Paty, E, desse aí, e é o que tu falou, ele, inclusive, o motivo da venda, né, juntando com as nossas brincadeiras, foi para financiar o Megalópolis, que foi o último filme dele. Dizem que ele disse, cara, tem que vender a vinícola que era a mais valiosa, entre aspas, por conta, que é o que tu disse, por conta da marca, né? Marca com os nomes, o vinho da Sofia, o vinho dele, todos com o nome, ele vendeu para continuar a paixão dele do filme, daquele jeito de um apaixonado, né? Mas conseguimos também, chegamos lá, realmente é o que a Paty falou, né? Um outro grupo, mas são super abertos, atenciosos, e
A marca, obviamente, deve ter um acordo de royalties e tudo mais, Uhum. e continuam podendo explorar, né, o que é É. interessante Ele ainda também. faz parte do conselho, alguma coisa assim, ele ainda Exato, participa, é. exato. Então ele vai Hum, manter, pelo menos, que isso também é importante, né, em produtos, em isso aí, vinhos, em projetos, manter a essência, né, do negócio, não perderem a mão, né. isso aí. Tu quer contar do vinho que tu tá aí Quero, comprando? quero. Aham. Vou contar, obviamente, né, pedir pra Carla me arranjar aqui, é um ventésimo dela. Opa, é pra esse lado de cá. Uhum. Um ventésimo, um chardonnay fantástico dela. Confesso que é um dos meus favoritos de Ai, todos, assim, coisa boa. dos chardonnays, eu sou apaixonado nesse vinho. Todo evento que a gente faz, a gente coloca ele com a nossa marguerita, que é a pizza Francis, que é a pizza em homenagem ao Coppola mesmo. Uhum. E é um sucesso absoluto, assim, é um dos meus favoritos, assim, porque acho que ele consegue ter característica. O aroma é fantástico, assim. Falando agora foi falar que eu já senti assim, subir, e ele tem uma leveza e ao mesmo tempo ele tem a sua marca, assim, ele não é soft demais, sabe? Meu vinho de segurança, assim, da Carla, esse aqui é o meu favorito, apesar de ela ter rótulos incríveis, a gente Ótimo, usa muito aquele L80 com a nossa carbonara, né, que aí harmoniza um pouco mais encorpadão, assim, mas esse aqui é o meu favoritão de todos dela, assim, é fantástico, assim, fantástico, nossa, tá incrível. muito bem, me deu inveja aí do teu vinho. Inveja. E aqui tá um Eu solzinho, não pai. tenho É um aqui. negócio, não sei como é que tá o frio aí, se tá muito. Aqui tá um sol lindo, assim, uma temperatura para os caxienses, uma temperatura agradabilíssima, tipo uns 20 graus. O É, paulistano tá sofrendo, mas a gente tá tranquilo, perfeito. isso aí. Bom, gente, muito obrigada por estarem nos ouvindo aqui hoje, ou nos assistindo também. Aproveitem para curtir aí o vídeo, seja na plataforma que vocês estão curtindo, e também nas redes sociais, a BSRS, o nosso site é bsrs.com.br, e estamos sempre à disposição. Aqui também na descrição do episódio tem o link, se vocês quiserem mandar comentários, perguntas, além desses comentários aqui de forma privada, vocês também podem mandar perguntas. Fiquem sempre muito à vontade. Bruno, mais uma vez, muito obrigada. É uma grande honra te receber. Obrigadão mesmo. Eu admiro muito o teu trabalho, mesmo à distância. Vai chegar um momento que a gente vai fazer nosso evento juntos. Estou só por aqui. Pati, vai chegar, vai chegar. Eu que agradeço, obrigado por me apoiar, nos ajudar lá, né? Tu foi muito, muito parceira mesmo, à distância mesmo. Acho que a gente fez um ótimo evento distante juntos, e agora daqui a pouco a gente arma alguma coisa aí e aqui no Brasil também. E foi um prazer, espero que o pessoal tenha gostado aí, obviamente acompanhe nosso projeto. Daqui a pouco a gente está por aí em algum lugar do Brasil, sempre com bons vinhos. A gente tenta sempre estar junto com uma galera muito boa, como a Paty, obviamente. E contem com a gente. Sempre tiver oportunidade, provem a pizza. E se quiserem também informações, fiquem à vontade para falar com a gente, viu? Com certeza. A gente vai deixar as redes sociais do Bruno aqui também, dos projetos dele, para vocês acompanharem. Muito obrigada e até mais. Obrigado. Obrigada.